Boa noite a todos. Se você verificou que na sua instituição bancária está sendo descontado valores que você desconhece, fique com a gente hoje que vamos discorrer sobre esse assunto com o especialista, o doutor advogado Chocil Moraes Filho. Boa noite, doutor. Boa noite, Emmanuel. É um prazer estar aqui nessa estreia do Pod Juris, trazendo, como você mesmo disse, luz para esse tema que, apesar de aparentar ser um tema simples, ele guarda em si uma complexidade, que é o direito do consumidor bancário. E eu estou muito honrado de estar aqui com você, abrindo esse marco que vai ser o seu podcast para a sociedade de um modo geral. Agradeço, doutor. Esse programa aqui, na verdade, ele foi criado, pensado para tirar todas essas dúvidas, né? Acabar com essa situação aí de o cidadão achar que tudo que acontece de ruim com eles é normal, é comum. Temos direitos que nos assistem, né? Temos direitos que nos defendem, e hoje a gente vai discorrer sobre os direitos do consumidor bancário. Né, doutor? Do ponto de vista de um advogado, né? Quais são as principais atribuições desse nicho, em especial? Bem, advogar hoje em direito bancário, tem muita gente vendendo fórmula simples. Você entra com ação, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a coisa fica bem mais suave por conta disso. Mas o grande problema hoje, e que é problema para muitos, mas é solução para poucos, é a especialização. Você deve atuar de uma maneira, pautar a sua advocacia de uma maneira nichada. Quanto mais especializado você for, mais suave fica a sua jornada, mais tranquilo fica para o teu cliente. Por exemplo, no direito do consumidor bancário hoje, a gente tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias? Tem. Isso é muito bom. É um passo importante, é um avanço significativo? Com certeza, sim. Mas a questão não é só aplicar o Código de Defesa do Consumidor e esquecer de todo o normativo do direito bancário. E eu estou me referindo ao quê? Ao que a gente chama de autorregulamentação bancária. São as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, e é nelas que você, consumidor, e você, advogado especialista em direito bancário, vai se nortear para poder fazer a defesa do teu cliente. O consumidor bancário, por exemplo, a gente tem um normativo sobre tarifas bancárias. Onde está escrito? Em lugar nenhum no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que buscar uma resolução do Banco Central, resolução essa de 2010, e que, infelizmente, não é aplicada pelos bancos. Lá está dito que, por exemplo, o consumidor tem direito a uma conta bancária gratuita, conta essa que conta com diversas operações, inclusive transações de extrato bancário, transferências eletrônicas, e isso não é respeitado pelos bancos. Se você conhece só o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter uma parte, importante sim, mas você não vai ter condição de fazer um aparato completo para o teu cliente, tu não vai ter como defender o consumidor. Então, hoje o desafio maior é conhecer a autorregulamentação bancária e dela você traduzir isso para o teu consumidor, porque não adianta nada você ter conhecimentos técnicos a respeito de uma matéria se isso não se traduz em conhecimento, em luz para o teu cliente, para o consumidor bancário. É importante o consumidor bancário saber o que é um pacote de padronizado, um pacote Classic, por que ele paga aquilo, mas é importante também ele saber que ele tem direito a uma conta gratuita. E a nós, advogados, cabe trazer luz para isso, trazer luz para o consumidor sobre o que é um juro abusivo, quando ele vai ser aplicado, trazer luz para o empresário que, apesar de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre empresa e banco, ainda assim ele tem uma ampla proteção e a gente pode fazer com que isso chegue até o consumidor de uma maneira mais suave. Nesse ponto aí, então, doutor, de um ponto de vista, assim, tirando assim o advoguês, para que o consumidor entenda, descontos de tarifas indevidos podem ser devolvidos e, então, ser gerado um dano moral. Para resumir de uma forma assim, bem para que o povo entenda mesmo.
Perfeito. Em matéria, por exemplo, vamos pegar um caso que isso aí amplia demais as possibilidades. Certo. Vamos pegar um corte, vamos tirar especificamente a questão da tarifa. Sim. Tarifa bancária de cesta básica de serviço. O banco pode cobrar? Pode. Pode. Está totalmente autorizado. Mas o que ele precisa fazer? Antes de mais nada, ele tem que chegar com você, consumidor, e olhar e dizer: qual é a operação? Para que você quer isso? É uma conta salário? É uma conta para receber benefício? É um benefício social? Auxílio Brasil, que vai sair agora? Perfeito. Eu tenho essa oportunidade que te oferece tantas transações, tantas transferências, tem um Pix que já é gratuito, tem um extrato mensal gratuito, e por esse serviço aqui, que é o serviço dito essencial, você não precisa pagar nada. Nada a título de manutenção da Sim. conta. Porém, o banco não faz isso. O banco já chega de imediato, nem que seja o pacote padronizado, prioritário, o básico, ele já começa cobrando. Sim. E aí está o erro do banco. E aí começam a gerar os problemas. Isso aqui no Amazonas já foi dito, por exemplo, nós temos o juizado especial, que são a justiça de pequenas causas, são juízes de primeiro grau que decidem. Sim. Acima deles, nós temos uma turma recursal, que são um conjunto de juízes que também decidem as matérias que são relacionadas a pequenas causas em grau de recurso. Essa turma recursal se reuniu e deu uma decisão que hoje é um precedente, quer dizer, aquilo que os outros devem obedecer, dizendo que a cobrança é indevida em matéria de cesta básica de serviços. Por quê? Porque tem que haver uma prévia contratação. Sim. Com relação aos danos morais, o que ficou nessa decisão a nível de Amazonas? Ficou dito que o dano moral ele deve ser avaliado caso a caso. Ele deve ser avaliado no caso concreto. Digamos, por exemplo, se aquele cidadão que tem um Auxílio Brasil, que vai ser instituído agora, um valor basicamente emergencial, e aquela pessoa vai ter que pagar tipo 50, 60 reais da tarifa. Quase que 10% do valor do benefício vai ficar para o banco, e o banco deixou de explicar para ele que ele tem direito a operar uma conta bancária de maneira gratuita. Sim. Ou então uma pessoa que está recebendo um BPC, um LOAS, alguém que já tem, pela própria natureza de acesso ao benefício, tem vulnerabilidade ou econômica ou social, ou tem dificuldade de mobilidade. Essa pessoa recebe um salário mínimo, vai ter que dispor de 5, 6, 8, 10% do seu benefício para pagar a tarifa de banco, quando, em verdade, ele deveria ter uma conta gratuita. Eu acredito, assim, que a questão da construção dos danos morais fica a cargo do advogado. O advogado tem que trazer. Se já existe uma decisão que uniformiza o entendimento dos juízes dizendo que é ilegal a cobrança sem prévia contratação, você, advogado, tem que trazer, sair daquela generalização, trazer para o caso específico esse critério, dizer, não, pera lá, meu cliente aqui está recebendo o Auxílio Brasil, ele está precisando, isso aqui para ele é metade de um gás. Ou então é um gás que para ele, que ganha 600, é um gás de um tamanho menor. E todo mês ele está pagando isso para o banco, quando, em verdade, isso aí deveria estar revertendo gratuito, né? em proveito da família dele. Sim. Então, é questão de construção. O dano moral é você pegar e sair daquele lugar comum, que é generalizar tudo, e você trazer o caso concreto para o juiz e demonstrar a peculiaridade, a particularidade do teu cliente. O caso em si, o caso concreto, né, doutor? No caso concreto. Essa semana, doutor, quando eu comecei a fazer a divulgação que o senhor estaria aqui, eu deixei a caixinha de sugestões lá, de perguntas e tal. A gente recebeu uma pergunta. Um dos nossos inscritos aí, dos internautas, ele falou, olha, meu pai é aposentado, né? Ele recebe a aposentadoria dele, e o que diz? Porque eu coloquei lá a resolução do Bacen, né? A resolução 4002 de 2006, né? Aí, em relação aos assegurados do INSS, qual é a relação dele com o banco, né? A pergunta é a seguinte, a relação dos assegurados, quais são as violações mais comuns que podem ser enumeradas e o que o assegurado do INSS pode reivindicar a seus direitos aí, a seu favor? Então, nesse caso de descontos aí, né? O segurado do INSS, ele tem uma posição
eu digo vulnerabilíssima em relação aos bancos. Por quê? Em primeiro lugar, ele precisa do banco, ele precisa de uma instituição bancária. A gente também que atua, tem uma veia no escritório, na área previdenciária, a gente sabe que quando o benefício é instituído, o próprio INSS ele já te encaminha ou para um banco, e quando vai para um banco, a situação é mais ou menos, Sim. ou então ele te manda para uma financeira. Crefisa, Agiplan, Agibank, BMG, bancos desse nível. Certo. E o que acontece? Quando o segurado vai para o INSS e vai receber o primeiro mês do benefício dele, qual é o maior desafio dele? Ele já encontra um pacote, ou com empréstimo, ou com tarifas que ele não deveria estar pagando. Sim. E o que eu tenho observado em relação, por exemplo, àqueles benefícios que são elegíveis para empréstimos, pensões por morte, aposentadorias. A situação é, devido à idade, por exemplo, muitas das vezes a gente pega contratos de empréstimo, a gente pega, por exemplo, contratos de abertura de conta. Não tem nada dizendo que iria haver cobrança de tarifa. Não tem aquele contrato explicitando para aquele consumidor que ele vai pagar uma tarifa X porque ele vai precisar daquele pacote X, discriminando tantas as operações que ele vai precisar fazer. Na realidade, o segurado só precisa colocar o dinheiro para receber, Sim. tirar e pagar as contas do mês e mês que vem, daí por diante. Porque até tem, né, na resolução mesmo de 3.402, fala sobre isso no artigo 8, doutor? Estou errado? Sim, sim. Tem resolução de 2006, temos de 2013, temos de 2014, todas elas vão aprimorando Sim. a questão do relacionamento que o banco deve ter, principalmente com relação às seguradores do INSS. Sim. E o que acontece? A gente vai no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. É um pacote de tarifa e é um contrato de empréstimo. Se fosse só isso, se você quisesse segurado contratar e precisasse ter uma grande movimentação bancária, estava tudo bem. Mas a maioria das vezes a gente verifica pelo extrato, a gente pega os últimos 10 anos desse extrato, a gente vê movimentações singelas. Movimentações que poderiam e deveriam estar inseridas naquele contexto de uma conta bancária gratuita, com serviços essenciais. Sim. Esse é um ponto. Aí você vem para o empréstimo. O empréstimo do consignado do INSS, por exemplo, existe uma limitação que não pode passar, por exemplo, de 2 e alguma coisa por cento a taxa para empréstimo consignado. Mas o que acontece? Você pega o contrato, você coloca ele em software para verificar a taxa, ou você faz o cálculo no Excel, o banco está dizendo que aplicou 1% ao mês para você capitalizado. Certo. E esse 1% ao mês capitalizado por si só já não significa que vai dar 12% ao ano, ele já vai dar mais. O problema é que quando você vai fazer uma sindicância nessa taxa, a taxa está 2%. Ah, mas a taxa continua abaixo do limite do que a lei permite. Continua. E onde fica a boa-fé contratual? E onde fica o respeito a essa população vulnerável? Quem recebe pensão ou quem já se aposentou está numa condição ou de idade avançada ou de uma vulnerabilidade em razão de uma incapacidade. Sim. Você se apresenta no banco numa condição de vulnerabilidade. E você espera o que do banco? Você espera que o que o banco escreveu, se ele escreveu que é 1%, que ele cumpra. Pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Mas o banco manobra e isso ele usa como concorrência desleal com os outros, usa uma taxa e ele não respeita essa taxa. Sim. E aí vem para o advogado. Eu já ouvi, infelizmente, alguns colegas falarem, mas nesse caso não tem muito o que fazer porque está dentro do limite do consignado. Certo. Não tem nada a ver. Tem que obrigar o banco a cumprir o que ele contratou. Se ele contratou, se a taxa dita no contrato é 1% e a praticada é 2%, se a gente está falando de um empréstimo de 5 mil que vai dar 4 mil de juros,
Só aí, a dobra dessa taxa, Sim. a gente já está falando de R$ 2.000 a mais. Aí já caracteriza juros abusivos. Nesse caso, caracteriza uma prática abusiva. Prática abusiva. Uma prática abusiva que deve reverter em favor do aposentado. Nós temos casos, por exemplo, de lugares e comunidades mais afastadas da capital, Sim. onde essas práticas elas são assim absurdas. Aposentados chegam num lugar onde só tem aquele banco, porque só existe aquele banco que é conveniado, que pegou o interior do Amazonas todo mundo já conhece, né? Bradesco. Sim. Pegou o interior inteiro para receber os pagamentos de salário do servidor público, receber o pagamento dos beneficiários do INSS. E aí você entrou na folha de pagamento do município, você já começa ser um correntista do uma banco correntista e também um pagador de tarifa de maneira indevida. Sim. Chegou o seu benefício, a sua carta de concessão, você já vai no banco, já começou a pagar uma tarifa que você não deveria estar pagando. Muitas das E vezes começa por desconhece, né? E Nem desconhece. sabe. Aí você vai para um lugar onde a internet ela não é tão boa. E eu falo isso porque eu viajo. Sim. Né? Para me destacar para comunidades, por exemplo, Tefé, Fonte Boa, Jutaí, Juruá, são lugares em que no translado você já fica sem internet. E no lugar, a internet não funciona de uma maneira adequada, com a qualidade que a gente espera que a gente tenha na capital. O que isso implica? Isso implica numa vulnerabilidade ainda maior para esse consumidor. Porque Sim. ele só tem um banco funcionando naquele lugar e esse banco faz o que quer. Nem pelo celular, nem pela internet eu consigo contratar um banco digital, por exemplo, para fazer a portabilidade do meu benefício ou do meu salário. Sim. Então, tudo isso agrava ainda mais. E, na minha opinião, isso sim é um fato que constitui um caso grave para, por exemplo, uma aplicação num processo desse de danos morais. Sim. Entendeu? E nesse caso, a pessoa fica presa ao banco, né? Sendo que está previsto em lei que ele pode fazer essa portabilidade a hora que quiser. Fica refém do banco. Mas se ele não tem uma outra unidade física, um outro banco ofertando o serviço, e pela internet ele também está limitado, Sim. né? Porque você precisa ter uma qualidade técnica mínima para fazer operações em banco. O aplicativo pesa um pouco. Sim. E aí o banco termina monopolizando aquele lugar. Já se ouve-se falar, doutor, que o nosso querido Bradesco aí já tem até um fundo só para pagar esse tipo de indenizações aí. Então, tipo, a gente vê pouco interesse, né, do poder, assim, do judiciário no geral, de querer intervir em relação a isso. Os advogados estão aí. A lei, a resolução está aí para manter o controle dessas situações. Mas, mesmo assim, infelizmente, essas injustiças aí, né, nos lugares mais remotos, pelo menos aqui na nossa região, que é o Amazonas, né? Sim, infelizmente. Doutor, vamos lá. Em relação a financiamentos de veículos, a melhor estratégia de defesa de um consumidor que pretende revisar a parcela de um veículo e evitar o fantasma da busca e apreensão? Então, Emmanuel, eu acho assim que a pandemia nos trouxe vários problemas em relação às dores do consumidor bancário. E o que eu tenho visto em matéria de financiamento de veículo é algo assim assustador. Foi ofertado, por exemplo, durante a pandemia, repactuação, 3 meses sem você pagar. Você não está em condições, a pandemia, isso, aquele outro, vamos fazer um refinanciamento, vamos fazer isso, aquilo. Esses contratos de refinanciamento, quando a gente analisa, as práticas abusivas são piores. Ou eles vêm para mascarar uma prática que já vinha acontecendo, ou então eles vêm realmente para piorar a situação do consumidor. Na realidade, busca e apreensão de veículo é um tema, assim, totalmente vasto. Você tem condições de discutir várias e várias circunstâncias. Por exemplo, hoje, com o crescimento da crise financeira, tem uma coisa que a gente tem observado muito. Chega muito cliente na nossa porta
Por quê? Porque essa crise criou uma oportunidade e a oportunidade sempre cria outras oportunidades para oportunistas, pessoas que dão golpes, Certo. que se valem da necessidade e da vulnerabilidade de quem tem um carro financiado e quem está com dificuldade. Então, assim, hoje em dia, qual uma das maiores... um dos maiores cuidados que eu recomendo para quem está querendo revisar, quem ouve revisar, falar em revisão de parcela de veículo. Cuidado. Procure se cercar de alguém que seja especialista. Procure se cercar de promessas, não digo nem de promessas, mas de Garantias, informações, né, que sejam reais. Porque, vamos lá, se eu financio R$20 mil de um veículo e eu vou pagar 30 parcelas de R$1.000, eu estou pagando 20 mil é capital, certo. 10 mil é juros. Se chega alguém e me oferece, eu tenho que pagar no mínimo nessas 30 parcelas, eu tenho que pagar no mínimo os 20 mil mais os juros. Se chega alguém para me oferecer uma redução de 50%, é só matemática. Esse cara está dizendo para você que você, no lugar dos 20 que você tomou da financeira, você vai pagar só 15. Duvide. Promessa muito grande em matéria de financiamento de veículo, duvide. Uhum. Tem juros abusivos? Tem. Muito. Mas é preciso você analisar com cuidado. Outro cuidado. Não confie em quem manda você parar de pagar a parcela do seu carro. Porque quem atua com busca e apreensão, quem conhece o decreto-lei da busca e apreensão, sabe que é uma das legislações mais severas com o consumidor. Sim. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele te assegura em qualquer operação onde haja pagamentos de parcelas que, se por acaso você perder o bem, se por acaso você deixar de pagar e ter que devolver o bem, aquelas parcelas você tem direito à sua reposição. O decreto-lei que cuida da busca e apreensão, ele não aceita. Ele não aceita e ele é amplamente aplicado nos tribunais. Sim. Quando você chega a um ponto em que deixou de pagar as parcelas porque teve dificuldade, vamos para uma coisa real. Tira golpe, tira toda e qualquer atividade que envolva golpe, que envolva estelionato nessa matéria de carro, de financiamento de veículo, vamos trabalhar com um critério real. Tem um carro que está com 3 parcelas atrasadas. Perfeito. Procure um advogado especialista. Primeira coisa que o advogado vai te pedir, o contrato. Sem o contrato, não é possível dizer se aquele contrato tem ou não possibilidade de revisão. Por quê? Porque taxa de juros é um dos requisitos a ser analisado. A gente precisa avaliar se houve previsão de capitalização, se essa capitalização de juros... O que é capitalização para você, meu amigo consumidor? Capitalização é a possibilidade que a lei dá de eu cobrar juros sobre juros. É aquilo que faz 1% ao mês não ser 12% ao ano. Por quê? Porque a cada mês os juros vão incidindo sobre o valor emprestado mais aquele juro do mês passado. Mês que vem é o juro do mês passado mais o desse mês e assim sucessivamente. O dinheiro vai capitalizando. Juros compostos. Os juros compostos. O banco pode fazer isso? Pode. Está totalmente autorizado. A questão é que alguns contratos prevêem capitalização diária sem dizer quanto vai ser a taxa do dia. Se eu não digo quanto é a taxa do dia e não digo a mensal, eu não dou para esse consumidor a possibilidade dele fazer a verificação se a taxa está sendo corretamente aplicada ou não. Esse é um ponto, e esse ponto vale ouro para você, consumidor. Por quê? Porque se eu consigo afastar a capitalização diária de um contrato de financiamento de veículo, sim, eu reduzo significativamente o valor da dívida em relação aos juros. Sempre leve em conta isso, em relação aos juros. Tem uma outra situação. No contrato, eu vou ter acesso à taxa praticada. Essa taxa praticada,
todos os meses eu tenho uma publicação pelo Banco Central do Brasil da taxa média para aquisição de veículos. Sim. O que eu faço? Essa taxa que está sendo praticada nesse contrato, eu faço uma análise entre ela e a taxa média do Banco Central. Pego a taxa média do Banco Central, digamos que ela deu 3% naquele mês. E no mês em que eu fiz o financiamento, o banco aplicou 5%, 4,5%, para ficar uma conta dentro de uma razoabilidade. A taxa do meu contrato ela é 50% acima. Tem tribunais que estão entendendo que quando essa taxa é 50% acima, existe abusividade, eu posso revisar. Então, eu estou pagando 4,5%, eu baixo ela para 3%. Isso aí já é algo que é muito significativo para esse camarada do meu exemplo, que está com 3 parcelas atrasadas. Sim. E o que acontece? O STJ decidiu, em matéria de juros, que, por exemplo, quando a minha ação revisional ou a minha tese de defesa, qualquer que seja, ela trabalhar em cima de taxa de juros, abusividade da taxa de juros em relação à taxa média base 100 e em relação à capitalização dos juros, para esses dois temas, capitalização, não esqueça, e juros em relação à taxa média base 100, para esses dois temas não existe mora. E o que é a mora? A mora é você estar inadimplente. É como que eu, ainda que devendo 3 meses do meu carro, eu não estivesse inadimplente. O banco não pudesse fazer a busca e apreensão. E é essa a melhor estratégia de defesa. Tem outras abusividades? Tem. Uma delas que é muito comum. Estou comprando do banco, vou dar um exemplo aqui. Do Bradesco. Comprando um carro financiado. Perfeito. Para eu comprar esse carro, ou me é imposto uma obrigatoriedade de eu fazer um seguro junto, ou então, se eu fizer o seguro, eu tenho, a priori, uma taxa menor. O que o STJ já disse sobre isso? Isso se constitui em venda casada. O que é a venda casada? É quando eu, para ter acesso àquele serviço que eu quero contratar, eu tenho que, pelo caminho, contratar um serviço, adicional, que é o seguro. Sim. Sem isso, não tem casamento. Sem isso, não rola. Sem isso, não tem financiamento. Sem isso, não tem empréstimo, não tem nada. É proibido. Eu posso até... esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é que quando eu ofereço o seguro, esse seguro tem que ser do banco que eu estou representando. Tipo, estou financiando esse celular pelo Santander. A seguradora tem que ser aqui onde cá. Pela Aimoré, aqui vai pelo Santander. Sim. Mesmo grupo econômico. Se eu verifico isso, existem 2 possibilidades. E isso aqui não te impede, tá, de que você tenha o seu carro apreendido, porque isso aqui é considerado encargo, acessório ou serviço de terceiro. Mas isso aqui pode fazer com que a tua parcela reduza. Vamos dizer que esse seguro que foi vendido, 10% do valor do financiamento. Então, eu financiei um veículo por R$50 mil, paguei 5 mil de seguro. O que eu fiz? Paguei esse seguro na hora? Não. Meti ele no financiamento, diluído. Qual é o impacto desse seguro no meu financiamento? Ele impactou, no mínimo, em 10% sobre o capital e em mais 10% sobre os juros. Eu posso tirar isso da parcela? Posso. Mas se eu estou com 3 parcelas atrasadas, eu vou alegar venda casada de seguro, é muito pouco para que eu possa impedir a mora. Então, se eu tenho um cliente nessa condição, que eu aconselho? Você tem condição de negociar com o banco? Para passar essas parcelas para o final, ou então para que a gente possa, por exemplo, se você não pode negociar, para que a gente possa pedir uma autorização do juiz para que você deposite uma parcela em controvérsia, uma parcela retirando esse valor da venda casada que a gente vai discutir, e aí a gente pode depositar em juízo. É uma possibilidade? Sim. O juiz está obrigado a aceitar a consignação?
Não. Em tutela de urgência, que é a liminar, também não. Ele pode dar se você fundamentar bem. Sim. Mas se a sua estratégia estiver focada só numa venda casada, tu não tem como impedir a busca e apreensão. Mas tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, tem a tarifa de avaliação de cadastro. Se eu tenho um relacionamento com o Bradesco há 10 anos e eu quero financiar esse celular hoje lá. O iPhone 13 é tantos R$1.000. O banco pode me cobrar a avaliação de cadastro? Não. Por quê? Porque eu já tenho um relacionamento anterior com ele. Se eu não tenho, se é a primeira vez, ele pode. E esse valor de cadastro tem que ser... também tem que ser aferido em relação ao valor médio que o mercado cobra. Por exemplo, o cara não pode me cobrar uma avaliação de cadastro de R$5.000 para um bem que é 13 mil. Sim. Né? Porque destoa muito da média do mercado. E tem outros serviços de terceiro. Às vezes tem em venda de veículo, tarifa de avaliação é comum. E aqui eu estou falando de encargos acessórios, que um é 10%, o outro é 2%, o outro é 3%, e isso no final é embutido no financiamento. O valor da tua parcela sobe absurdamente. Valor exorbitante. Exorbitante. Então, assim, voltando para o início da pergunta, busca e apreensão. Ou eu analiso encargos principais, capitalização de juros e taxa de juros em relação à taxa média, ou então eu vou para os acessórios. E aí a gente vem principalmente olho na venda casada, olho nas tarifas que são cobradas. Por quê? Porque elas impactam absurdamente no valor da parcela. Existem possibilidades em que dá para você fazer uma revisão afastando toda e qualquer possibilidade de uma busca e apreensão no carro. Sim. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma abusividade em relação aos juros, com relação à taxa média, ou então uma abusividade em relação à capitalização. Se eu discuto capitalização e discuto juros, eu estou seguro e eu estou 100% seguro que o meu cliente não vai ter o carro dele apreendido. Por que motivo? Porque se o juiz não der aqui, eu tenho possibilidade de reclamar ao STJ, porque tem uma decisão do STJ nesse sentido, que é um precedente, porque foi um recurso repetitivo. Sim. Entendeu? Então, assim, não deu para falar sobre a capitalização nem taxa de juros em relação à taxa média, mas tem algum venda casada de um seguro, tem uma tarifa de um serviço que está acima, ou então esse serviço não foi sequer prestado ou não deveria ter sido prestado. A gente pode discutir, mas aí você leva para o cliente uma proposta real e efetiva do que realmente ele pode fazer e do risco completo, né? que ele corre. Mas nesses casos aí, doutor, no caso de prevenção, o que a gente poderia estar falando aqui para os nossos amigos ouvintes aí, na leitura do contrato dele, na hora que ele procura o banco para tal financiamento, e aí o banco sugere essa questão aí da venda casada com seguro ou qualquer outro tipo de prestação de serviço. Na verdade, assim, na meio que vida amarrado, né? real, Na na vida real, real, isso. ou tu assina, ou então tu Ou não tu fica pega sem o carro, financiamento. fica sem financiamento. Se o teu score for muito bom, se o teu crédito for muito bom, você pode bater a mão na mesa e dizer assim, não, eu não aceito, eu quero que retire, e pronto, e ponto. Se documentar disso, né? Se documentar com relação a isso. Negócios de carro, dificilmente você vai direto em um banco. Sim. Ou você vai numa concessionária, ou então você vai num revendedor autorizado, uma loja de seminovos. Então, ali você tem um intermediário, e aí o intermediário está ali e ele ganha pelo serviço que ele vende a mais. Então, tem que tomar todo esse cuidado. Se der para você fazer e botar a mão na mesa e dizer não aceito, bem, se não, você pode discutir depois, né? Mas, Sim. assim, o ideal é evitar esse tipo de contratação, porque você está onerando você já está entrando no negócio sabendo que está pagando mais. Se você assistir essa live aqui, você ouviu esses 5 pontos, só sobre busca e apreensão, você já está preparado para olhar um contrato e verificar se realmente você vai entrar naquele negócio ou não. Se você realmente vai precisando bastante do veículo para fazer um trabalho, para alguma coisa, e tiver a oportunidade de discutir, discuta esse contrato com parcelas em dia.
Que aí você aumenta mais a possibilidade de você conseguir um resultado futuro. Isso já depois de ter financiado, né? Como você falou. No caso Sim. concreto, no real mesmo, é meio complicado. No real é complicado porque o contrato do banco é de adesão. Ou aceita ou Ou não aceita aceita. ou não. Aceita Não ou é, fica. não é tipo quando é abertura de conta, né? Que eles fazem aqueles contratinhos fajuto, já adicionando lá os R$ 32 de pacote padronizado, que o cara já pode discutir, não quero, o que tá me oferecendo nesse pacote aqui? Ah, Quando avisam, né? quando que vai avisam, fazer. né? Quando avisam, né? Mas, enfim, vamos dar uma recapitulada aqui de que a gente falou até agora aqui com o doutor Jocil, sobre o primeiro ponto, doutor, foi sobre a taxa, né? Tarifa bancária. Tarifa bancária. Foi sobre a atividade da advocacia bancária de um modo geral. A gente falou, deu uma pincelada na tarifa, falou sobre as normas do Conselho Bacen. Monetário Nacional, do Bacen. Isso. Né? Em seguida, passamos aí Pro assegurado do INSS. sobre os segurados do INSS, a questão da vulnerabilidade deles, a questão da dificuldade que eles enfrentam, né? Com relação ao dia a dia deles com o banco, né? E o tema é bastante amplo do segurado. Sim. Tem um tema que é pior ainda, que a gente pode guardar para um outro momento aí, que é a questão da fraude, dos empréstimos fraudulentos, que cresceram muito na pandemia com relação aos aposentados, né? E também agora tratamos sobre a questão do financiamento de veículo, que é uma dor assim muito... Hoje eu enxergo que é uma dor latente no consumidor bancário. Sim. Esses dias aí, doutor, a gente teve até bastante mensagem mesmo. Eu não dei conta de responder todas. Algumas sugestões eu segurei, né, que foi a pergunta que eu fiz agora há pouco sobre o aposentado lá, que o nosso inscrito mandou. E uma outra situação que não ficou tão clara para mim, mas deu para entender. Eu vou repassar para o senhor aqui, o senhor dá só uma explanada sobre essa questão do empréstimo. O aposentado recebeu uma proposta, né, de uma determinada financeira, né, daqui do estado mesmo, para que ele pegasse um empréstimo, só que mentira, é o tal do golpe aí, vai entrar até nesse assunto que o senhor acabou de falar. Falaram para ele que era um benefício que ele tinha para receber do INSS. Beleza, levou todos os dados necessários, fizeram a parceria com essa tal financeira, o Banco Bradesco, mais uma vez o Bradesco aí, que é campeão nessa patifaria, e aí fizeram a parceria com essa, acredito que seja a Crefisa, eu não estou lembrado agora, e aí pegaram R$20 mil dessa financeira, sendo que um ano eles garantiram pagar e deram R$2.000 e tal lá para o aposentado e ficaram com R$18.000 e tal. Sendo que ele me procurou, né pelo via Instagram, tirando essa dúvida, né, que ocorreu essa situação com o pai dele. Beleza, eu falei para ele, né, pra gente mandar uma mensagem depois e tal, que a gente conversaria. Mas nesse caso aí, doutor, qual é o caminho para se resolver essa situação agora, já que ele já assinou todos os contratos, sem ler até? Muitas vezes nem sabe, né, também. Essa questão aí, tem um mercado que trabalha de uma maneira... Tem gente... No mercado as oportunidades que o senhor falou tem mais as cedo, oportunidades, né? E tem os oportunistas. Isso. E, infelizmente, tem pessoas que estão atuando... Volto a falar. Onde tem vulnerabilidade e oportunidade. Onde tem pessoas assim que mais idosas. E, por exemplo, hoje existe uma possibilidade que a própria lei dá, de portabilidade de empréstimos. Digamos que você deve uma quantia de R$10 mil para uma determinada instituição e você está precisando de um valor a mais, um valor X, eu preciso de mais R$5 mil. O que é possível fazer hoje? É possível você fazer a portabilidade desse empréstimo para uma outra instituição ou com a mesma. Sim. Você faz o certo, como deveria ser. Faz a deflação do cálculo do saldo devedor, retira um pouco dos juros, faz a quitação hoje, pega os 15 e entrega a diferença para o segurado do INSS, no caso. O que está acontecendo? Tem empresas se colocando entre bancos, ofertando essa possibilidade e tem gente caindo nisso. E muito, né? Igual o golpe das empresas que reduzem parcela de carro, igual o golpe das empresas que reduzem dívida. Reduz assim de maneira absurda. O que está acontecendo? Essas empresas chegam, aí a gente entra numa questão assim que eu reputo crucial. Nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que ela não está sendo respeitada. Sim.
eu estudei um pouco a lei, fiz alguns artigos, algumas publicações eu cheguei a fazer, lives e tudo. Sim. E eu percebi o seguinte, o problema é que o Brasil não tem cultura para aplicar essa lei. A rigor, esses dados desses aposentados deveriam estar a seguro, ou no INSS ou com a instituição bancária. O problema é que empresas especializadas fazem listas e essas listas rodam entre as financeiras. Sim. E o que acontece? Acaba caindo em mão errada. A empresa vai lá e chega. Senhor fulano de tal, o senhor tem um empréstimo assim, 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 tem tantas parcelas e nós temos essa oportunidade para o senhor. Aceita, aceita. O certo seria, de imediato, ou ele ir a um banco fazer esse refinanciamento e ele não precisa de ninguém para fazer isso. Sim. Se ele chegar e abrir a boca, ó, tô no Bradesco devendo 10 e tal, eu quero 15 e eu quero pagar esse aqui, vem. O banco aceita. Ele não precisa, o consumidor não precisa desse tipo de intermediário. Mas o intermediário chega com uma conversa bonita e acontece o que aconteceu com esse caso que você citou. Sim. E interessante porque ele fica se obrigando a pagar parcelas e isso sempre dá errado. É igual a empresa que manda você parar de pagar o financiamento do carro para pagar para ela e ela fica ali retendo o valor, esperando piorar a situação do cliente para chegar num nível em que o risco para o banco seja considerado elevado e ela possa quitar aquela dívida. Tem empresas que atuam assim e dá certo. Sim. A maioria não dá. Porque às vezes vem a busca e a apreensão e acabou. Bem rápido, né, doutor? E quitação, toda vez que acontece uma quitação de uma dívida bancária e essa quitação implica em prejuízo para a instituição bancária, tem um lugarzinho que é pior do que o Serasa e o SPC. Se chama registrato. Lá no Banco Central, através da sua senha gov.br, você pode botar aí registrato, trato com TO no final. Você entra com o seu CPF, com a sua senha, lá você vai ter um raio-x de todos os relacionamentos que você já teve com o banco. Se por acaso você, uma vez, quitou uma dívida com o banco, aquelas ofertas que o banco dá, que uma dívida era de 10 mil, você pagou 1.000, você pagou por 500, muito provavelmente seu nome vai estar inscrito lá. Por quê? Porque o registrado é como se fosse uma lista negra. Sim. As instituições pesquisam lá para saber se aquele cliente, aquele perfil de cliente já deu prejuízo para outro banco. Sim. Porque ele não vai. Então, assim, esse tipo de negócio que é oferecido, ele tem essa desvantagem, porque o consumidor ele fica a descoberto. O consumidor não sabe disso. E muito advogado que atua sem a especialização necessária também não sabe. Fica perdido. Quando você vai pedir uma providência na justiça, que essa providência é uma revisional ou para reduzir um empréstimo, você sempre pede que o banco se abstenha de colocar o nome do cliente no registrado, porque você termina reduzindo a dívida naquele caso concreto, mas aí no final o teu cliente fica lá na lista negra. Sim. Que é assim, é exatamente uma lista negra. Então, para esses casos aí, o que eu aconselho? Tem várias esferas de proteção do consumidor, mas idoso, delegacia do idoso, PROCON, assim, de início, se houve um prejuízo, se esse prejuízo foi experimentado, se foi uma prática abusiva, se há uma instituição séria que realmente aconteceu, foi um prejuízo, uma eventualidade, se for algo sério, vai ter saque, que é serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, e vai ter ouvidoria. Registra, começa por lá. Começa a constituir provas do que aconteceu. Por quê? Porque no final das contas, no empréstimo consignado, quando existe essa intermediação, o consumidor sai de uma condição de super vulnerabilidade. Tem gente que R$ 1.212, o benefício médio, tem gente que está ficando aí com 150, 200 por mês. E aí, como Tanto faz? Desconto. Como faz? Naquele mês abre uma margem consignável, ou então abre um empréstimo pessoal, ou então alguma coisa e a pessoa empresta mais 400, mais 500, e dali no outro mês mais 400, mais 500, para quê? Para complementar a renda. E aí a pessoa termina entrando numa situação de super endividamento.
Agora, doutor, eu vou dar uma voltada aí, que você falou que no nosso país a gente tem uma falta de cultura em relação à LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa questão de os bancos, ou o Banco Central, colocar o nome de um cliente na tal lista negra, mesmo ele tendo feito uma proposta bem menor do valor que a pessoa devia, não infringe a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque os outros bancos vão lá pesquisar livremente. Tem que ter uma proteção. A lei, Mas assim, nesse caso, não. na realidade, o banco, porque proteção de dados, a gente tem que avaliar ela em várias escalas, Certo. em vários níveis. Por exemplo, uma coisa sou eu, Jocil, advogado. Quero saber onde é que o nome do Emmanuel tá. Vou lá. Sim. Tá bom. Ele te autorizou? Teve consentimento? Não. Não tem, mas eu quero saber. Tá bom. A lei previu isso. Sim. Mas por que você quer... não, é porque eu sou outro banco, eu quero conceder um crédito para ele. Para isso, a lei autorizou. Por quê? Porque entre as bases legais para você tratar dados, tem um legítimo interesse. Sim. Então, pelo legítimo interesse, os bancos estão autorizados, Banco, Serasa, eles estão autorizados a tratar esses dados, quer fazer essa questão. O que, assim, eu acho que não é correto, por exemplo, e em matéria de proteção de dados ainda, para a gente dar uma equacionada aqui. Sim. Por exemplo, o benefício do meu cliente saiu hoje. Eu não sei que foi deferido, quer dizer, sei que foi deferido, mas eu não sei que foi implementado hoje. E ele também não sabe. E saiu a carta de concessão, com 5, 10 minutos o cara recebe uma ligação. Quem primeiro avisa ele, não sou eu que sou o advogado dele, nenhum oficial de justiça. Uhum. Quem avisa ele é um banco. Você já tem todos os dados. O banco dados. já tem todos os dados, já sabe quanto é o score dele, já sabe quanto... Isso aí é que eu acho que não está razoável em matéria de proteção de dados. Eu acho que isso aí deveria ser aprimorado. Isso aí precisa melhorar. Por quê? Porque nós estamos em plena vigência de uma lei de superendividamento. Sim. Entendeu? Inclusive, a lei de superendividamento fala em assédio comercial, que é justamente uma tentativa de coibir essa prática. Mas a lei pegou, não. A LGPD, de uma forma geral, está sendo praticada? Eu tenho minhas dúvidas. E eu falo porque estudei e observo o movimento. Sim. E não vejo ela sendo aplicada, não vejo os tribunais aplicando adequadamente, não vejo, por exemplo, o WhatsApp criou uma situação de manipulação de dados a nível internacional e isso não foi questionado, mas isso não foi adiante. Ficou quieto, mas assim, eu acho que os bancos eles têm o legítimo interesse para fazer algumas operações, né? Sim. Mas assim, não esse assédio, por exemplo, com o consumidor vulnerável, o segurado do INSS. Entendi. Vamos mais adiante então, doutor. Agora, em relação a pessoas jurídicas, né? Também sofrem violações nas relações com os bancos. O que de mais comum acontece contra empresas e quais as medidas podem ser adotadas pelo advogado na defesa dos direitos dos empresários, doutor? Então, essa questão é interessantíssima, porque quando a gente vai para o campo do direito bancário aplicável à pessoa jurídica, a gente tem que estar atento a uma situação. Primeiro, já tem decisões do STJ dizendo que na maioria das relações bancárias, na maioria mesmo, é quase que tudo, de uma maneira geral, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor se aplica para o consumidor pessoa física por uma questão, a vulnerabilidade dele. Sim. Já para a pessoa jurídica, existem algumas restrições e aí a gente vai para aquela velha, a boa e velha teoria do equilíbrio contratual das partes. Se subentende que um banco e uma empresa estão aí num patamar de... E realmente o poder de barganha de uma empresa ele é maior. Mas isso não significa que a empresa não sofra também com violações bancárias. Ultimamente, tem crescido um campo muito interessante para solucionar problemas de pessoas jurídicas, que é o campo da auditoria bancária.
O que é uma auditoria bancária? A gente pega um extrato de uma pessoa física lá no escritório, pega os últimos 10 anos e revira de ponta cabeça. Você tira as tarifas que não foram pagas, tem mora de juros, tem tarifa de extrato que às vezes não é devida e tal. Só isso já te dá aí 200, 300 informações que você bota numa planilha e vê aquilo que é e aquilo que não é possível de ser cobrado. Sim. Né? São 180 meses, mais ou menos, que a gente vai... 120 meses, mais ou menos, que a gente opera para fazer para vasculhar uma conta de pessoa física. Numa conta de pessoa jurídica, as operações, elas são muito... O volume delas é absurdo. Sim. Quando você pega um extrato de CNPJ, o que você deve atentar? Em primeiro lugar, o cliente que tem que ficar mais atento é aquele cliente que está endividado. Por quê? Porque quando ele começa a dar um passeio no cheque especial, dar um passeio no capital de giro, pega um empréstimo de capital de giro aqui, não deu, não foi o suficiente, ele pega mais outro e mais outro. O cheque especial é 3 dias, 4 dias, 1 semana de cheque especial gratuito. Uhum. Aí ele usa 6 dias, ou então ele usa 8 dias. Quando você começa, empresa, pessoa jurídica, a ter esse tipo de relacionamento com o banco, entenda, são múltiplos contratos, múltiplas relações se sucedendo num espaço de tempo. Você pega 10 anos de um extrato de uma pessoa jurídica, aí você cataloga 1.000, 1.200, 2.000 operações e você se assusta quando você vai olhar uma a uma. Tem tarifa que está sendo cobrado em relação ao pacote que foi cobrado, né? Sim. E para a pessoa jurídica não tem a conta gratuita. Não Não, tem esse benefício, aí já tem um pacote. Mas é absurdo o volume de violações que você vê em matéria de tarifa. O banco chega e diz, eu vou te cobrar tantos reais por uma TED, tantos reais por um extrato, e no fundo você vai ver as tarifas, elas não são respeitadas. O não serve banco de nada, né? desrespeitando aquilo que ele se comprometeu em cumprir. Aí você vai, capital de giro, você pega o valor das taxas. Muitas vezes as tarifas estão acima da taxa média. Aí você vem... Eu fiz um contrato de capital de giro, peguei 100 mil reais, botei 10 mil para debitar em conta. Perfeito. Só que no dia não tinha saldo na minha conta. Mas aí o banco vai lá e abate aquele valor do meu limite do cheque especial, que é 20 mil. Tirou 10 mil naquele dia. Aí no lugar de eu pagar... Mas isso existe uma prévia autorização sua? Não. Já vai metendo a mão? Ele vai metendo a mão. No lugar de eu pagar os juros daquela operação, que seria menor, eu já estou entrando no meu cheque especial, que é maior. Por quê? Porque é melhor para o banco. Você, ao longo de 10 anos, você cataloga, faz uma auditoria completa de todas as operações, dependendo do volume negociado, dependendo da quantidade, do porte da empresa, você chega a valores aí que são expressivos. Super exorbitante. Enquanto você já está com saldo devedor lá no banco, tem casos aí que você está com saldo devedor de 900, 800, 1.000 reais e você tem um valor acima disso para quitar só em ilegalidades que o banco causou. Então, a pessoa jurídica, ela sofre também. A questão é a argumentação. Para o advogado, ele não pode se valer do CDC. Para o CDC, todo mundo fala, o CDC você diz que inverte o ônus da prova e que o banco que se vire. Não chega a ser assim, mas é bom você atuar sempre mostrando para o juiz as provas. No Código Civil a coisa já é mais equilibrada, mas você tem como demonstrar que o banco agiu de má fé, que violou a boa-fé contratual. E as diferenças e os valores que decorrem são expressivos. Por exemplo, você tem condição de... em capital de giro, você tem um contrato que sucede por outro. O STJ já disse que eu posso revisar a cadeia de contrato. E aí, se eu encontrei uma irregularidade no primeiro, tem um efeito cascata sobre os demais. E aí, a questão vai ser a mesma.
se houve problema com relação à tarifa que foi considerada abusiva, gera uma diferença para o empresário. Sim. Se foi considerado, a capitalização não foi pactuada, ou se ela deixou de ser pactuada uma capitalização, ou pactuou uma capitalização diária, não informou a taxa diária e nem a mensal. Ou então ocorreu a mesma lógica a gente aplica, a mesma lógica do CPF da pessoa física a gente aplica para o CNPJ, para a pessoa jurídica. A questão é que na pessoa jurídica as diferenças elas tendem a ser maiores, pelo volume de negociação que é feito. E aí você fez a auditoria, tem tantos contratos para revisar. Vou revisar tudo de uma maneira só, ou os contratos são diferenciados, são relação jurídica diferente, vou entrar com tantas ações quantas forem necessárias. Sim. Dependendo do nível de violação, a gente sabe que o STJ disse que pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, a gente pode até, de repente, verificar essa questão de uma possibilidade de um dano moral a favor dessa pessoa jurídica. Entendeu? Então, assim, a lógica é a mesma. O caminho é que precisa ser mais... A gente fala sempre em aferição de taxa, em fazer auditoria e tudo. Lógico que ninguém faz isso a descoberto. Advogado que se preze, que não quer entregar um trabalho decente para o cliente, ele vai se valer de peritos, né? Vai contratar um parceiro, vai pedir... Vai sair do superficial, né, doutor? Sai. Vai se aprofundar mesmo na causa. Porque você está levando para o juiz uma questão eminentemente técnica. Por que hoje é um pouco complicado o diálogo entre, por exemplo, o advogado e o consumidor bancário, o advogado e o magistrado? É porque, às vezes, as pessoas querem levar termos técnicos. Sim. Você quer discutir spread de juros com o juiz. Você quer encher a petição de detalhes que são técnicos. Coloca o essencial, passa a bola para o perito, te cerca de um perito que seja capaz de realizar aquele serviço, entrega com um laudo de assistente. Doutor, são essas as diferenças verificadas no período tal. Com relação à taxa, se você quer discutir spread de juros, pegue um perito bom, porque não é qualquer um que faz isso, e leve para o juiz. E lá, na hora de nomear o juiz nomear o perito que vai presidir o processo para ele, que vai dar o laudo para ele, você também esteja atento à qualificação daquele perito. Então, assim, é uma área extremamente técnica, mas que ela precisa dessa suavização da linguagem, porque senão fica difícil. Fica complicado você explicar para um aposentado que houve violação dos dados dele, ou então que ele está pagando uns juros, que a taxa média do Banco Central naquele período foi tantos por cento e que capital... Então, isso tudo precisa ser mastigado e suavizado, tanto para o empresário quanto para a pessoa física. Entendi. Doutor, como o senhor bem disse, tem muita coisa ainda a se falar, né? Nosso tempo foi curtíssimo, eu agradeço. Mas antes disso, eu quero lembrá-los que sempre que precisar de qualquer questão relacionada ao direito do consumidor, direito civil, procure um profissional qualificado. E agora, doutor, eu quero que abrir oportunidade para as pessoas que nos ouviram saber como lhe achar, seu Instagram, se eu tenho aí WhatsApp, Facebook, para lhe encontrarem, caso queiram tirar alguma dúvida mais profunda ou alguma coisa mais cabeluda, desenrolar direto com o senhor aí. O momento está aberto aí para o seu jabazão. Nas redes sociais, Jocil Moraes Filho, o @ Jocil Moraes Filho. Se você pesquisar no Instagram, vai estar lá advogado, revisão de juros abusivos. É a bandeira que eu levanto hoje, por conta realmente o tema é apaixonante. Eu já advoguei na área trabalhista, na área previdenciária, e sempre prezei pela questão da defesa dos vulneráveis. Mas quando eu parei na advocacia bancária, que eu me debrucei, eu pude perceber que o nível de violação é maior. Por exemplo, um município do interior, a folha do mês deveria chegar na economia, ela fica 80% no banco e 20% entregue.
para o Pro consumidor. consumidor, né? E isso impacta na economia local. Você chega lá, banco ganhando muito, Monopolizado já. ganhando muito e o comércio local quebrando, Sim. né? Então, assim, eu tô aí nas redes sociais, o meu @ é Jocil Moraes Filho, Moraes com E. E o melhor, eu acho assim, a porta melhor para você me encontrar é o Instagram. Por quê? Porque você já vai lá e já dá uma olhadinha nos conteúdos que tem lá. Tem conteúdo sobre... Já vai tirar muita dúvida, né, doutor? Tem conteúdo sobre juros abusivos, sobre capitalização, sobre busca e apreensão, sobre empréstimo consignado, sobre cláusulas abusivas. E lá tem o restante dos meus contatos, está tudo lá. Beleza, doutor, eu agradeço a sua vinda no programa. Essa estreia foi maravilhosa com a sua presença esclarecedora, beleza? E pode ter certeza que a gente vai combinar uma próxima vinda, porque ainda tem muito conteúdo mesmo a ser passado. Só no Instagram, essa semana que eu postei lá que o senhor estaria aqui, eu acredito que eu consegui captar, foram cerca de 8 perguntas, 8 sugestões. Fora o que eu não dei conta, que eu vou tentar dar uma recuperada aí na semana, beleza? A gente vai combinando. Agradeço mais uma vez a sua vinda, agradeço a todos, né? Compartilha, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, dê aquele likezão legal, né? Para dar uma moral aí no nosso trabalho e a gente continuar com esses vídeos informativos e trazendo pessoas aí que entendem realmente do assunto, beleza? Como o Dr. Jocil aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a equipe aí, Muito aos obrigado. convidados que estão aí com a gente, beleza? Muito obrigado. Valeu, doutor.